E aí galera, aqui é o do canal KMG Games, estou aqui para falar de Fate Stay Night Heaven's Fate, que justamente era um anime que a gente estava esperando muito tempo. Se trata da série da Rota 3 de Fate Stay Night. Para quem não sabe, Fate Stay Night começou há muito tempo atrás, onde por vários anos e anos, passando de décadas já, tivemos várias adaptações e várias continuações dessa saga, até onde a gente viu vários universos alternativos. No caso, Fate Stay Night e Fate Zero justamente são sequelas aí que tem como marca ser a história principal. E Fate Stay Night Heaven's Fate, que é o filme que lançou recentemente em 2017, no final dele é justamente a parte final a ser adaptada dessa saga principal, onde ainda temos uma outra saga para ser adaptada, mas aí isso é coisa mais para frente. Então, nessa história desse filme, a gente justamente veria algumas informações e algo mais sobre o personagem chamado Emiya Shirou. E no caso, pessoal, como a gente já sabia, para quem é fã, a gente já tem em mente que esse filme contaria mais sobre a Sakura, sobre essa família, quem é a família dela, como é que se situa a Sakura na história, tendo em vista que ela seria o par romântico do protagonista nessa rota, terceira rota. Então, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer uma crítica, eu vou falar como foi o filme e o que eu achei sobre o filme. Lembrando que quando eu faço críticas de filmes ou faço alguma recomendação, eu não falo nada sobre a história em si, eu não dou spoilers. Então, isso aqui é uma análise mais técnica, uma análise mais sem informações do enredo do que está acontecendo. Então não é uma review como eu faço costumeira. Então já falei muito, já enrolei demais, vamos falar desse anime que eu achei muito bonito e muito bem feito. No caso, pessoal, para quem não sabe, só uma curiosidade, esse foi um dos animes que conseguiu, um filme em anime que conseguiu chegar aí na marca de mais de 1 bilhão de ienes em bilheterias nos cinemas. Isso sem contar a sua reestreia que está sendo feita em 4D. Então, caramba, os caras estão ganhando muito com Fate Stay Night, porque essa seria uma das partes da série que mais estavam aguardando, por ser a parte mais dark, a parte mais tensa e a parte mais dramática dessa saga, ou seja, a rota mais pesada da saga. Sobre o anime, sobre o filme em si, o que eu achei? No caso, pessoal, a primeira coisa para vocês entenderem a minha opinião é sobre como se trata esse filme e se você pode ou não assistir por fora. Por que eu tô dizendo isso? Esse filme é mais para fanbase. Por quê? O cara que é fã, que já conhece Fate Stay Night, vai assistir esse filme e vai gostar. Isso aí é fato. Pode ser que ele ache entediante, pode ser que ele ache muito bom, mas o fato é que ele vai gostar de alguma maneira. Porque ele já conhece esse universo, ele já conhece quem são os personagens, ele já tem ideia de quem é inimigo, mas pode ser até que nem seja inimigo por causa da rota que é diferente. Então ele já tem algumas ideias sobre esse universo. E aí, quanto mais você vai vendo as outras rotas sendo adaptadas, menos explicações tem. Então, para quem nunca assistiu Fate Stay Night, assistir esse Fate Stay Night, no caso eu acho meio que pesado. Por exemplo, algumas coisas são diferentes e elas justamente estão no início desse anime, onde ele começa mostrando mais pro lado da Sakura, que é uma novidade, porém a gente não vê algumas coisas que são mostradas nas duas adaptações de Fate Stay Night que acontece sempre no inicial. Eu achei legal não ter repetido a mesma cronologia, a mesma coisa que estava acontecendo. Achei legal, mas a grande coisa aí que fica pesada é para quem não conhece. Por quê? Porque a gente tem uma boa parte ali do capítulo que é cortada. A gente vê que é cortada e é narrada por outro personagem, onde ele fica narrando e vai cortando os fatos que aconteceram. Porque é muita informação para se dar em apenas 3 filmes. O pior é que dá para passar bastante informação nesses filmes, porque se você parar para pensar, 2 horas de filme, que é a duração desse filme, dá para colocar muita coisa. Então seria como se fosse 6 episódios de uma temporada.
Então se a gente vai ter 3 filmes, cada um tem 2 horas, então a gente aí tem em torno de 18 episódios. Então é uma quantidade bem boa de episódios aí, que seria praticamente uma temporada inteira de Fate Stay Night, como é de costume de ter 24 a 25 episódios. Então é bem perto disso, então dá para adaptar muita coisa. Mas mesmo assim, isso traz um pouco de dificuldade para quem não costuma a seguir a série, quem não conhece essa série Fate Stay Night. Mas mesmo assim, você que está querendo se aventurar, querendo conhecer Fate Stay Night, quer assistir logo por esse, é uma boa pedida, porque esse tem uns gráficos mais lindos que eu já vi. E caramba, os outros não ficam para trás não, são lindos também, mas é porque os caras realmente arrasaram neste anime. A produção foi muito caprichada, muito detalhada, onde, como de costume, quem estava por trás desse projeto era Ufotable. A Ufotable, ela tá focando justamente nos Fates principais, que é o Fate Zero, Fate Stay Night, o Limited Blade Works e também o Fate Stay Night Heaven's Fells. Então ela focou justamente nos principais. Para quem não sabe, a Ufotable, ela tem muitos animes espetaculares, muito bonitos. Eu vou deixar na descrição aí os animes que ela já fez, que são muito bonitos mesmo. O visual é do caramba. E esse anime não é diferente. Esse foi um dos mais bonitos que eu já vi da Ufotable, onde você pode tirar print de qualquer cena. Na verdade, essa cena que você está vendo aqui atrás, do Emi Ashiro aí, ela simplesmente é uma cena aleatória qualquer. O cara tá atacando o outro lá, mas tá bem feita pra caramba. Sempre tá bem feita as cenas, isso é muito legal de ver. Então valeu a pena esperar esse tempo todo, porque você tem uma consistência no que você tá vendo. E isso justamente está atrelado às animações nas horas das lutas. São poucas lutas que a gente tem, e quando tem não é muito longa, não é aquela luta avacalhada como a gente tem costume de já ter visto em outros Fates. Mas o que tem de luta é muito bem feito e é muito fera, na moral, velho. Que fluidez. É uma delícia, velho. As lutas desse anime é uma delícia, cara. Você chega a ver que fica com água na boca, porque é muito bom de ver, cara. Pense num negócio gostoso de ver, velho. Detalhes, a fluidez, a forma como eles lutam, os detalhes da magia sendo invocada no meio daquela luta de explosão, eles lutando, a velocidade das espadas batendo. Caramba, simplesmente sensacional. A Ufotable novamente mostrando aí que ela bota pra quebrar quando ela quer fazer um anime muito bem feito. E no caso, pessoal, além dessas belezas lindíssimas que são as lutas de Fate Stay Night e Heaven's Fell, outra coisa que me chamou bastante atenção é que ele é um ritmo bem cadenciado. Ele é bem lento, tá certo? Isso já é pra você ficar na mente. É bastante lento, é o ritmo do anime. Ele não é um anime apressado, rápido, não é. Eu achava que até fosse ser apressado, ia mostrar muita luta, mas isso não aconteceu. Há lutas em determinados pontos que eu já percebi que é justamente para tirar o tédio do cara, porque a história vai se desenvolvendo aos poucos. Você tem início, meio e fim, e justamente no final é que você vê o grande épice, vê bastante luta, vê bastante ação, vê as destruições acontecendo. É bem chocante o final, por sinal, mas todo o anime ele é bem fechadinho, é como se fosse um único arco ali. Então ele tem início, meio e fim, então é bem cadenciado isso. Alguns podem achar chato, se não gosta muito de uma história bem arrastadinha, bem contada, então pode acontecer que alguém ache chato, mas se você tiver paciência, você for assistindo, vai ter aquela hora ali que é justamente para você pegar mais um engajo, uma adrenalinazinha e ver justamente uma ação. E quando você vê aquela ação rolando ali, aquela perfeição, aquela destruição, o cenário sendo quebrado com muita perfeição, você se empolga bastante, cara, e vale muito a pena ver esse anime. E aí a última coisa que eu vou falar aqui é justamente sobre a trilha sonora. No caso, a trilha sonora ela é muito interessante, porém eu ainda achei que faltou a desejar, porque ela não é marcante. A trilha sonora é bonita pra caramba, velho, é muito legal, mas ela não é marcante, você não se sente marcado por ela. Eu não consigo cantarolar. Quando você não consegue cantarolar uma trilha sonora, é porque ela não marcou você. Se você pegar Fate Apócrifa, tem uma trilha sonora bem marcante, você sabe qual é a luta. Quando ela começa a tocar, eita, agora vai começar uma porradaria. Você tem várias formas de marcar
E nesse anime ele não consegue marcar, é um negócio mais lírico, é um negócio mais original ali, que deixa você um pouco distante de uma trilha sonora épica e que dê adrenalina a você. Você não sente adrenalina por causa da trilha sonora, você sente porque o negócio tá massa mesmo, é muita porradaria, tá rochedo. É isso que acontece nesse anime. Mas a trilha sonora não consegue passar esse impacto de putz, agora vai destruir tudo, vai se acabar tudo, não. É simplesmente ela tá ali de fundo, dá aquele impacto, mas não tanto. Ela não é ruim, ela é boa, porém ela poderia ser melhor. Ah, e não menos importante, eu não falei sobre isso, a história ela é muito interessante, ela é boa, porém é uma história muito inicial, então não tenho como avaliar a história em si, porque é tudo tão inicial, tudo tão evolutivo nessa primeira parte, que aos poucos vai crescendo e aos poucos vai mostrando algumas coisas e vai tendo um desabrochar, vamos dizer assim, porque não é muito entregue, não tem um desenvolvimento muito grande. Eu creio que o desenvolvimento realmente da história em si, o desenvolvimento mesmo, vai ser no segundo filme, que é aí que eles vão pegar para desenvolver. Eu tô vendo que esse diretor ele tem uma mão mais de fazer as coisas mais redondas, até nos filmes vai ser assim. Primeiro filme, início. Segundo filme, explicações, desenvolvimento de história. E terceiro filme vai ser justamente só pancadaria, só porrada. Essa é a ideia dele, tenho certeza que é assim. Da mesma forma como ele fez nesse filme, tá bem cadenciada, início, meio e fim. No fim, vamos resumir aqui. Eu gostei bastante, gostei muito. Eu tinha uma expectativa muito maior sobre esse anime, mas em quesitos de beleza, ele superou as expectativas, foi simplesmente espetacular. Em quesito de história, pra mim tá boa, não achei nem a melhor história do universo, nem a pior. Não, gostei, ela é boa sim, e recomendo para vocês assistirem. Assistam, cara, porque é muito bom, é muito bem trabalhado, é muito bem feito o anime, vale sim a pena assistir. Cara, eu gostei demais, muito bom mesmo. Claro que poderia ser melhor, tava no hype muito lá em cima, por isso que eu tô dizendo isso, mas foi muito bom, vale a pena, recomendadíssimo para vocês. Mas é isso aí, galera, se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo as notificações do vídeo que eu postar aqui todo dia. E fica ligado aí que em breve, quando sair a segunda parte aí do filme, a gente fala aqui mais uma vez neste canal, beleza? Valeu, galera, fui!